Bom dia, galera! Bom dia, sexta-feira! Bom dia, vida, né? Com esse sol maravilhoso, com essa vista aqui, com essa natureza em volta. Por que a gente espera uma sexta-feira? Por que a gente espera férias? Por que a gente espera uma viagem? Pra quê tudo isso? Porque a vida tá pesada, né? Quando a vida tá pesada, a gente tem que esperar algo que parece que, como mágica, vai nos tirar daquele lugar. Na verdade, não é assim. A gente pode ir para qualquer lugar e continuar pesado igual. Vai ser assim, né? Se a vida estiver pesada, a gente vai continuar num peso que nada tira a gente dali. Então a vida precisa ser mais leve. A gente estava falando essa semana de emagrecimento. E de nada adianta você fazer uma dieta, de nada adianta você fazer um acompanhamento médico, nutricionista, não porque não adianta, porque a pessoa não consegue dar continuidade. A pessoa vai parar no meio, a pessoa vai mentir para o nutricionista, diz que não vai comer o que comeu. É isso, sabe, se auto-sabotar o tempo todo, porque a vida tá tão pesada que a gente precisa comer coisas que façam o nosso cérebro entender, precisa de serotonina, precisa de alegria, nem que seja falsa, nem que seja ali 5 segundos que você vai se arrepender depois, para quem tá nesse processo, né, numa dieta, no emagrecimento. E aí fica se culpando, fica se punindo. É por isso, né? Então a vida precisa ficar mais leve, senão não tem tratamento, não tem método, não tem nada que salve a pessoa precisa se salvar sozinha. Qualquer profissional, qualquer terapia, seja medicina ou não, qualquer mentor, ele só vai te ajudar a enxergar um caminho. Ele vai te ajudar a trilhar um caminho que talvez você não saiba ou não esteja conseguindo ir sozinho. Mas quem faz a transformação é você. Se a vida não tá leve, você tem que fazer a vida ficar leve, sabe? Precisa do que você precisa. Quando eu falo que a gente pode se presentear com algo que a gente gosta muito de comer, eu como muito doce, eu gosto muito de doce, desde criança. A minha vida nunca foi leve. As pessoas me perguntavam o que eu queria, eu sempre disse paz. Eu quero paz, eu quero paz. E um dia eu encontrei essa paz dentro de mim. E aí eu parei de procurar em volta. Mas não por isso eu parei de comer doce. Mas é assim, não é frequente, não é todo dia. Eu tive uma época que eu precisava de um chocolatinho todo dia. E aí eu me comprometia com só um quadradinho, só um pedacinho. Faz tempo isso. Mas um dia eu encontrei essa paz e aí eu só como o que eu preciso, é um pouco, ou um pouquinho naquele dia, um pouquinho no outro dia, não sento mais para devorar. Gente, em 2019 eu entrei num processo que eu engordei 20 quilos. E eu sempre fui magra, eu não sabia o que era ter um corpo daquele jeito, eu não sabia o que era ter um problema hormonal, sabe, hormônios desajustados. Eu não sabia o que era ter um corpo maior. Peso no corpo mesmo, literalmente, manifestado no físico. Porque eu carregava o peso na vida, mas eu dava conta, vambora, né? Eu olhava para outros lados, eu olhava para outras coisas, eu focava no trabalho e vamos. Mas um dia eu escolhi por mim, sabe? Depois que isso aconteceu, né? Porque eu entrei num processo de começar... Eu escolhi por mim, e aí eu comecei a olhar pra dentro, e aí eu vi que tava tudo ruim fora. Relacionamento, família, o relacionamento que eu tinha com os meus filhos eu não tava conseguindo ter. Eu sempre sonhei em ser mãe, eu não tava conseguindo ter o relacionamento que eu queria com os meus filhos. Porque os ambientes que eu vivia não favoreciam isso. Muito pelo contrário, né? Eles me desfavoreciam isso. Então... eu comecei a ficar doente, eu comecei a ter muitos problemas hormonais. Desde que eu sou muito novinha, eu tenho ovário policístico, e aí eu tenho muito problema com isso, hormônio. E agora eu estou fazendo um tratamento com magia arcangélica, que é um tratamento que eu faço para curar de vez, porque
A medicina não conseguiu dar um jeito, e isso é uma coisa que eu quero falar em outro vídeo, não porque a medicina é insuficiente, não é isso. É porque o nosso corpo fica manifestando que os nossos ambientes nos deixam na dor, nos deixam numa doença interna, numa doença hormonal, dependência emocional. Doença hormonal, não, desculpa, doença emocional que nos traz uma dependência, uma codependência, uma vida horrorosa, sabe? E daí um dia eu falei, não, eu preciso sair disso, eu preciso me curar de tudo isso. E aí eu abri os meus olhos, né? Quando eu abri os meus olhos, aí que começou um processo de engordar muito desespero interno. O que é isso? O que eu tô fazendo? O que tudo isso em volta representa, né? Por que minha vida tá assim? E aí eu comecei a me curar de tudo isso. Colocar as pessoas no lugar que elas têm que estar, me tirar de lugares que não eram meus, que eu tava ali, nem sabia por quê. E eu comecei a colocar a casa em ordem, como falam. E aí eu engordei 20 quilos. E nesse período, a gente não quer, né? A gente não quer fazer uma caminhada, não quer fazer exercício, não quer ir para uma academia, eu não queria. Não quer comer bem, né? Não quer. Você já está sofrendo, você ainda vai se colocar em mais regras, mais... Não. E aí, então, eu fui olhando para dentro. Eu fui escrevendo. Então, eu falo sobre falar, se comunicar com as pessoas, se conectar com as pessoas. Né? Se conectar com... porque você não está abandonado. Quando a gente engorda muito, a gente carrega essa dor do abandono. Parece que a vida nos abandonou. Tem gente que perde a fé, como se Deus tivesse abandonado. E é muito sério essa dor, é muita dor, é muita dor. Então a gente precisa se comunicar, se conectar com as pessoas. Até para sentir que a gente não está abandonado. Sabe? E aí eu comecei a falar tudo que estava aqui, pôr para fora todos os segredos que eu era obrigada a guardar desde criança, porque senão eu apanhava muito. Se eu contasse como era a rotina dentro da minha casa, o cotidiano, que não era como as pessoas viam fora, eu apanhava muito. E a minha mãe tinha umas garras, assim, umas unhas, que se ela me desse um tapinha assim, eu já saía toda cortada, porque a unha dela era muito grande, sei lá, me feria, parecia umas garras assim. Então, além da dor emocional, tinha esse lado, né? E aí eu tinha que guardar isso, eu era obrigada, e eu me obrigava também a guardar segredos. A gente vira um cofre de problema dos outros e segredo dos outros, e não só dos outros, aquele é o problema nosso que a gente está vivendo ali, a gente escolheu estar ali, a gente escolheu carregar. Eu falo isso não num espaço de vítima e nem num espaço de, nossa, olha como meus pais culpando eles, não, eu escolhi, eu permiti. Se eu não tivesse permitido, nada disso nunca teria acontecido. Então não é culpa de ninguém, nem culpa, nem minha, não me coloco no espaço de culpa, sabe? Não é culpa, é permissão demais, é dar espaço demais, é permitir que o outro faça o que ele quer. E às vezes o outro também está tão na dor que ele só está fazendo o que ele pode, o que ele sabe com a dor dele, e aquilo não vai ficar só limitado no mundo dele, vai vazar para outras relações, né? Então a gente permite, a gente não sabe dizer não, a gente não sabe dar espaço, a gente se coloca no lugar de querer ajudar, salvar essas pessoas, porque a gente está precisando se salvar, então a gente quer salvar o outro. E aí tanta coisa acontece enquanto isso está acontecendo dentro de nós, tantos processos ali de dor, de emocional, e aí as doenças físicas elas vão chegando. Então eu não conseguia tratar meus hormônios, eu não conseguia curar meu ovário nessa época. E eu fui desde os 12 anos
eu tento tratar isso através de médico, mas era uma coisa que estava reverberando ali, não tinha como tratar. Né? Eu fiquei 2 anos num processo de emagrecer, mas eu não estava fazendo dieta, eu não estava fazendo caminhada, eu não estava fazendo nada. Eu falo tentar emagrecer porque quem tenta não consegue nada, né? E aí eu falei, tá, eu vou olhar para tudo isso, então, já que tá aqui, e já que eu já olhei mesmo, quem vê não consegue desver, eu vou ver com os olhos bem atentos, bem abertos, que é para enxergar mesmo, tudo que eu preciso enxergar. E aí então eu comecei. E aí demorou 2 anos, eu fui olhando para isso, eu fui curando essas dores, eu fui falando, eu fui me conectando com as pessoas, eu fui desmistificando rejeição, abandono, tudo isso. E aí naturalmente eu fui emagrecendo. É que paralela a isso, eu fiz um curso e eu comecei a fazer pão artesanal. Então todo dia na minha casa tem pão, fresquinho, e a gente come 1,5 quilo de pão por dia. Todo dia tem, eu e as crianças a gente come. Às vezes tem doce. Então qual é o seu momento, né? Eu emagreci 18 quilos. Aí eu cheguei no processo de, eu emagreci, tratei minhas dores, mas eu não tô com o corpo que eu sempre tive. Eu sempre fui muito magra. Muito não, sempre fui magra, normal, não muito. Até minha mãe falava que comprar roupa pra mim não precisava nem experimentar, era comprar P e sabia que ia servir, às vezes ficava larga. Mas eu não tô no corpo que eu tinha antes, que é o corpo que eu sempre gostei de ter, o corpo que eu desejo ter. Por quê? Porque eu tô comendo carboidrato. Aí é focar. O que eu quero pra mim? Qual é o foco? Qual é a determinação que eu vou ter? Eu saio pra caminhar de manhã quase todo dia, eu não tenho muita constância, quase todo dia, porque não é o meu objetivo hoje. Meu objetivo era, enquanto eu caminho, eu vou deixando tudo isso pra trás. Eu vou deixando eu vou refletindo e eu vou deixando dores, pesos que não são meus, e os que são meus também eu vou ressignificando para trás. Sabe quando bate o vento, eu deixo eles irem também. Os pesos, os problemas. Então esse era o meu objetivo até então. Agora vai mudar meu objetivo. Né? Porque aí quem já tem um corpo magro para chegar em desejos, em objetivos, aí precisa foco, determinação. O que você quer? Qual é o seu objetivo? Então tudo vai ficar rodando em volta do seu objetivo. Então se você tá num movimento de que, tá muito ruim pra você, a vida tá muito ruim, não fica se punindo, sabe? Eu preciso ser perfeita, eu preciso conseguir fazer um programa que eu não tô conseguindo fazer. Porque tem muita gente te cobrando, tem muita gente te julgando, te apontando o dedo, te punindo por coisas. E você não precisa ser mais uma pessoa para fazer isso com você, para você. Não precisa. Você só precisa se dar amor, sabe? Você precisa se dar o carinho que você queria sentir e não está recebendo em volta. Você precisa ser realmente para você aquilo que você queria receber. Porque daí você com dor vai procurar em outra pessoa, a pessoa também está com dor, a gente vai atrair pessoas por afinidade. E o que ela vai fazer com você? O que ela já faz por ela. Se ela não dá para ela vai dar o quê para o outro? O que ela sabe dar. E ela não sabe dar para ela. Então isso que as pessoas falam, você precisa ter mais amor próprio. É isso. E eu sei que irrita ouvir, a gente precisa ter paciência no momento que tá tudo desesperador. Precisa ter amor próprio. Você fala, caramba, cara, eu tô precisando disso. Tô precisando que alguém chegue aqui e me ajude com isso e eu vou precisar ainda tirar mais força da onde que é pra dar pra mim. É um processo bem profundo esse, né? Mas precisa, porque senão você vai encontrar só pessoas que não sabem te dar. Você só vai encontrar as pessoas que sabem te dar depois que você se proporcionar tudo isso. Depois que você for essa força, depois que você for essa compaixão com você, esse lugar de amor, não de julgamento, sabe? É isso.
Então, meu convite para vocês é curtir essa paz dentro de vocês. Curtir essa paz, curtir, sabe, esse ar, respirar. Porque senão a gente não chega em lugar nenhum. A gente não chega em objetivo nenhum. A gente não tem força para traçar novos objetivos e seguir em frente. E eu desejo isso para você não só hoje, como que você consiga se comprometer com você. Se comprometer, qual é o... Sabe, onde você quer chegar? O que te causa mais dor? Se comprometa. Se comprometa em olhar para você. Se comprometa em ir buscar. Quem sabe? Eu não estou sabendo o que fazer aqui. Quem que sabe o que fazer? Quem é que vai poder me ajudar? Se compromete. Vai atrás, vai em busca. É de você que a gente está falando, é da sua vida. Faça por você. Não espere, não ponha a sua vida na mão de ninguém, para ninguém fazer nada, não. Porque aí você não vai poder reclamar, né? O que a pessoa está fazendo, se está bom, se está ruim. Um beijo enorme para vocês. E que esse final de semana e que a semana que vem comece com força total. Para que você consiga ir em busca dos seus objetivos. Tchau, até mais.